bom perguntar. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Super Condá, quero cumprimentar os ouvintes do programa Estúdio Condá e dizer para você que vamos fazer um jogo aberto aqui, ou seja, você pergunta o que você quiser, querido. Muito obrigado pela sua atenção, presidente. Presidente, ontem aconteceu, então, a avaliação, o julgamento ou não chegou a acontecer o julgamento do seu pedido de habeas corpus, mas sim se seria julgado na primeira decisão. Aí depois, estranhamente, acabou aí valendo mais a passagem marcada dos ministros para viajar do que a conclusão. Para o senhor, como é que o senhor avalia o fato dessa decisão, do seu pedido de habeas corpus ter ficado apenas para o dia 4 do próximo mês? Ô Marcelo, eu tenho evitado falar desse processo porque eu prefiro que os advogados falem. Mas, veja, eu estou sendo vítima de uma mentira que eu acho que a história, eu não sei daqui quantos anos, vai poder contar ao povo brasileiro. Porque, primeiro, eu sou vítima de uma mentira do jornal O Globo, que disse que eu era dono do apartamento. Por conta dessa notícia do jornal O Globo, a Polícia Federal fez um inquérito. E mentiu no inquérito e mandou para o Ministério Público. O Ministério Público pegou o inquérito mentiroso, transformou numa acusação mentirosa, que foi para o Moro. E o Moro deu uma sentença mentirosa. E veio para o TRF4, ele deu outra sentença mentirosa, porque ele sabe que eu não sou dono do apartamento, ele sabe que não tem nem indício de que eu seja dono do apartamento, e eles temem dizer que o apartamento é meu, por quê? Porque no depoimento que eu fiz ao Moro, eu disse para o Moro, Moro, você quase que está obrigado a me condenar, porque está tão compromissado com a mentira contada pelo PowerPoint do Dallagnol e está tão pressionado por alguns meios de comunicação, dentre eles a Rede Globo de televisão, que me parece que a obsessão da Globo é tentar evitar que eu seja candidato a presidente da República, eu não sei o quê, porque eu já tenho mais de 60 horas de Jornal Nacional falando mal de mim, eu já tenho mais milhares de páginas da época do Globo, da Veja, falando mal de mim. Então, eu estou pedindo a Deus que a Suprema Corte analise o mérito do processo, analise as provas, analise as acusações, analise a defesa, porque se eles tiverem meio crime contra mim, eu estou fora da política, meu filho. O que eu quero, na verdade, é que eles tenham coragem de dizer, ó, o Lula tem uma telha no apartamento, o Lula tem um taco no apartamento, o Lula tem um vaso sanitário no apartamento, o Lula pagou 50 centavos pelo apartamento, o Lula tem uma escritura do apartamento, algum cartório em Santos, em Cubatão, na Praia Grande, no Guarujá, alguma coisa eles têm que mostrar para a sociedade brasileira que eu tenho apartamento. Eles inventaram uma mentira, não sabem como sair dessa mentira, não sabem, e eu espero que a Suprema Corte faça a correção necessária, porque ela é a última instância e ela não pode permitir que nenhum brasileiro seja vítima da sanidade de algumas pessoas, porque tem pessoas que são insanas, messiânicas, ou seja, inventaram uma história escabrosa, né, que foi o PowerPoint do Dallagnol, que o PT é uma organização criminosa, que o PT nasceu para roubar o Brasil e que não sei das contas, sabe? E a partir dessa mentira eles continuaram contando mentira, e às vezes inventa boato, a Globo tenta transformar em verdade, e eu resolvi transformar isso, Marcelo, numa questão de honra. Tá? Resolvi transformar numa questão de honra. Haverá um dia em que essa gente vai pedir desculpa para mim. Haverá um dia em que essa gente vai pedir desculpa para mim. Porque na hora que o Ministério Público funcionar com seriedade, o Dallagnol já deveria ter sido exonerado. Ninguém pode estar numa instituição forte como está o Dallagnol e abusar da autoridade como ele abusa, mentir como ele mente, inventar como ele inventa. Não é possível. Assim o Brasil não tem segurança. E é por isso que eu estou brigando e estou na expectativa que a Suprema Corte analise o mérito do processo. Entre realmente, sabe, dentro do processo para saber a quantidade de mentiras que já foi contada. Isso me deixa indignado. Um homem que tem 50 anos de vida política, tem uma história no movimento sindical, já fui investigado durante 5 eleições que eu participei, já perdi 3 eleições e eu fiquei quieto e não contestei e me preparei para outra.
não pode ficar vendo um moleque me chamar de ladrão. Isso me revolta, me revolta. Eu tenho um filho, tenho um neto, tenho um bisneto, e eu não posso me conformar. Daí porque a minha indignação contra a quantidade de mentiras que já foi contada a meu respeito. Bom dia, pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva e Raquel Lang. Ouvindo a sua fala, a gente percebe muito clara realmente a sua indignação. O que às vezes, para nós dos meios de comunicação, aqui no interior, uma emissora independente, é complexo fazer uma análise, porque o Partido dos Trabalhadores, o senhor mesmo acaba de fazer, coloca em dúvida, quer dizer, não apenas a questão da imprensa através da Rede Globo, mas coloca em dúvida a ação das nossas instituições, Ministério Público, o próprio Judiciário, e aí as pessoas, o cidadão comum se pergunta, se alguém que tem os seus recursos, que pode extrapolar todas as condições, né, até chegar à última instância, porque a gente sabe que o custo disso não é barato, se sente ameaçado, como deverá sentir-se um brasileiro que absolutamente, então, compreende que não pode confiar em ninguém? É possível mesmo nós imaginarmos que exista tamanho conluio entre praticamente todas as forças do país contra a sua pessoa? Não, eu não falei de todas as forças, eu falei, e quando eu falo do Ministério Público, eu falo da força-tarefa da Lava Jato na Polícia Federal, da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público e do comportamento do Moro. Raquel, esse processo não era nem para estar em Curitiba. O suposto apartamento que eles dizem que é meu é no Guarujá, portanto isso teria que estar em Santos. O que eles inventaram? É bom você colocar a cabeça para pensar o que aconteceu alguns meses atrás. Eles não tinham como me levar para Curitiba. Então eles inventaram uma história do offshore no Panamá. Essa offshore tinha na dona dele um apartamento do lado do suposto apartamento meu. E essa offshore tinha ligação com a AES. Então, por conta desse offshore, eles decidiram que a OAS tinha pegado o dinheiro da Petrobras para vender o apartamento para mim ou me dar um apartamento de presente. Aí prenderam até a moça. Acontece que em 5 dias ficou claro que a offshore era dona do apartamento triplex da Globo lá em Paraty. E também que a Globo era dona, o offshore era dono do helicóptero da Rede Globo de televisão. Ora, quando a imprensa divulgou, a imprensa alternativa divulgou isso, os blogs divulgaram, porque a grande imprensa não divulgou. Ora, quando isso veio à tona, o que aconteceu? Em 5 dias, desapareceu a moça, foi solta, tiraram o nome do offshore da imprensa e ninguém tocou mais no assunto, sabe? Porque a gente já acharam mala de dinheiro, já acharam joia, já acharam barra de ouro, invadiram a minha de 5 filhos meus e não encontraram nada. E todos eles tinham uma máquina fotográfica pendurada no pescoço. O que eu quero é que eles tenham coragem de dizer, sabe, se encontraram joia, se encontraram ouro, se encontraram dólar na minha casa. Olha, eles deveriam ter vergonha e pedir desculpa para mim. Então eu não acuso as instituições, porque eu acho que a democracia só é constituída quando a gente tiver instituições fortes. Mas os componentes dessas instituições fortes têm que saber que por elas ser muito fortes, eles têm que ser muito responsáveis. Eles não podem brincar com pessoas, eles não podem acusar pessoas sem prova, eles não podem mentir a respeito das pessoas. É muito melhor fazer uma investigação correta, fazer uma investigação mais demorada, mas fazer uma coisa consistente quando provar, prender, como é em qualquer lugar do mundo. Aqui eles estão mais preocupados em fazer pirotecnia do que em apurar de verdade. E tem muita gente que já fez delação que está mais rico do que entrou, porque teve gente que foi pago para fazer delação. Os delatores estão, na verdade, é só pegar a declaração do Tacla Duran, que está na Espanha, para ver o que ele fala. Então, o que eu quero apenas é justiça. O que eu quero é que, pelo amor de Deus, analisem o inquérito, votem o mérito e decidam. Agora, o que eu não posso é ser vítima de mentira, de leviandades, sabe? E é isso que eu estou indignado. Eu acho que há um conluio, sim. Há um conluio de uma parte do Ministério Público, há um conluio de uma parte da Polícia Federal, junto com o seu Moro, porque o Moro sabia que não podia aceitar a acusação contra mim. O Ministério Público deveria não ter aceito o inquérito da Polícia Federal, mas aceitaram.
porque o objetivo é tentar evitar que o Lula seja candidato a presidente da República. Ora, seria muito mais barato e muito mais fácil para eles encontrar um candidato e me derrotar. O Moro poderia ser candidato, o Dallagnol poderia ser candidato. Saia do seu cargo, pare de se proteger na toga e vá disputar a eleição. Porque quem fala o que eles falam não deveriam estar na função que estão. Na função que eles estão, exige que eles respeitem a Constituição, exige que eles não acusem sem prova, e exige que eles tenham o comportamento de falar menos para a imprensa e falar nos autos do processo. Não é o que eles fazem. A imprensa sabe da notícia antes dos advogados de defesa. Então, eu quero tentar corrigir essa deformação do comportamento de algumas pessoas do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia Federal. Bom, o senhor está realizando agora essa caravana aí por todo o Brasil, chega agora aí, passou pelo Rio Grande do Sul, vem a Santa Catarina, depois vai ao Paraná. E essa movimentação, o senhor realmente está fazendo essa movimentação como um pré-candidato, ou seja, porque ainda tem essa discussão também a respeito da lei da ficha limpa, se o senhor pode ser candidato ou não. Mas essa mobilização sua, essa movimentação, esse contato com as pessoas, é um contato de pré-candidato ou é um contato de uma liderança que mais para frente poderá ser um cabo eleitoral, por exemplo, do Fernando Haddad? Como é que o senhor está, qual é a organização, né, dessa caravana no sentido de apresentá-lo como pré-candidato ou como um cabo eleitoral de um futuro nome do PT na eleição? Não, seria melhor, Marcelo, me apresentar como um cidadão brasileiro preocupado em conhecer o Brasil. Eu aprendi na campanha de 1989 que nenhum candidato a presidente conhece o Brasil. O que os caras conhecem é assim: a gente pega um avião onde a gente mora, vai para um aeroporto, desce do aeroporto, vai para um palanque, sai do palanque, volta para o aeroporto, e assim é uma campanha política. Quando eu fui derrotado em 89, eu resolvi conhecer o Brasil. E resolvi começar a caravana com o trajeto que eu fiz quando eu tinha 7 anos de idade, de Pernambuco até São Paulo. Eu percorri nas caravanas entre 92, 93 e 94, eu percorri 91 mil quilômetros de carro, de ônibus, de trem e de barco, porque eu queria conhecer as entranhas do Brasil. E essa caravana que eu decidi agora, veja, se ela fosse eleitoral, eu não teria feito a região que eu fiz no Rio Grande do Sul. Eu fui na região demograficamente menos habitada no Rio Grande do Sul. Tem mais gado e mais cavalo do que gente. E eu fui por quê? Porque era uma região que eu conhecia pouco. E eu queria primeiro ter encontro com o Pepe Mujica na cidade, na divisa do Uruguai com o Brasil, entre Rivera e Livramento. Tá? Tivemos uma boa conversa. Depois eu tinha que passar em Bagé, porque fui eu que criei a Unipampa, dia 27 de julho de 2005, que nós fizemos um ato lá com mais de 40 mil pessoas para criar a Unipampa. E a Unipampa hoje tem 10 campi funcionando em todo o interior do Rio Grande do Sul. Depois eu queria conhecer, não poderia deixar de passar, nos IFETs que nós construímos. Então, eu também não poderia fazer uma caravana ao sul e não passar na região de Chapecó, não conhecer a pequena agricultura no estado de Santa Catarina e não ir a Florianópolis até para prestar solidariedade à autonomia universitária depois da sacanagem que fizeram com o reitor. Agora mesmo, Marcelo, em Passo Fundo, um representante do Ministério Público entrou com a denúncia contra o reitor, dizendo que eu queria visitar a universidade. Fui eu que fiz a Universidade de Medicina na região, e eu queria visitar a universidade, e ele entrou acusando o reitor, ameaçando o reitor. Graças a Deus a gente ontem entrou com o ex-procurador Eugênio Aragão, que hoje é advogado do PT, e o juiz de Passo Fundo deu autorização para que nós pudéssemos entrar na universidade, dizendo que o procurador exorbitou das suas funções. Então o que eu posso dizer, Marcelo? Essa caravana, na verdade, é para ter um reconhecimento das coisas que foram feitas nesse país, e eu fico muito triste porque as pessoas estão perdendo as conquistas que tiveram.
As pessoas não esquecem o que significou Minha Casa Minha Vida, o que significou Bolsa Família, o que significou ProUni, o que significou ProEd, o que significou Luz para Todos, o que significou 20 milhões de empregos nesse país. Então eu estou andando para tentar mostrar que ninguém pode desanimar. É hora de levantar a cabeça, a gente pode reconstruir esse país. Dentro disso que o senhor está falando, mas ainda tentando olhar o cenário, né? Na sua opinião, caso o senhor está olhando o cenário, o senhor está visitando as pessoas, o senhor disse que como cidadão fez um histórico de toda como o senhor começou a olhar o Brasil a partir daquela sua primeira campanha, quando o senhor perdeu para Fernando Collor de Mello. E aí eu pergunto para o senhor, hoje eu vejo a esquerda ela um tanto fragmentada no sentido de que, por exemplo, o PCdoB lança candidata, ou pré-candidata, a Manuela Dávila, o PDT com Ciro Gomes, o Boulos ali pelo PSOL. O senhor acha que o seu nome seria o único nome a unir a esquerda, ou o senhor acha que daqui a pouco a esquerda também se une em torno de um outro nome que o senhor apoiar? Ora, veja, eu não tenho, Marcelo, domínio da esquerda. O PT, ao longo desses anos todos, teve a primazia de ter uma relação extraordinária com os outros candidatos. É importante lembrar que o Ciro já foi candidato contra mim 2 vezes. É importante lembrar que o PSB já teve candidato contra mim 2 vezes. E eu acho extraordinário que o PCdoB resolva lançar candidato, que o Bolo seja candidato, sabe? Porque eu acho que é preciso aparecer gente nova na política brasileira. O que é importante, que me dá prazer, é que com toda a divergência que possa ter esquerda, se você pegar uma somatória dos votos do Ciro, se você pegar os votos da Marina, se você pegar os votos dos outros partidos e pegar o meu, nós temos mais de 60% dos votos no primeiro turno em qualquer eleição que acontecer no Brasil. Então significa que a possibilidade da esquerda voltar ao governo é muito grande. E o Brasil precisa de um governo que possa reconstruir o país. Porque eles estão destruindo o país, estão destruindo. Ou seja, esse governo que está aí, ele só sabe vender, só sabe o que não é dele. Não é dele. O que eles estão vendendo é um patrimônio público construído ao longo de muitos e muitos anos e que são instituições que podem fazer com que o Estado possa induzir o crescimento econômico, o desenvolvimento, o incentivo à geração de empregos. E nós precisamos, então, recuperar isso. E eu não preciso teorizar. Se tem um candidato que não tem que teorizar, sou eu, porque na prática nós fizemos, quando a Europa estava desempregando 62 milhões de trabalhadores, nós aqui no Brasil criamos 20 milhões de empregos formais. Quando o mundo inteiro estava arrochando o salário, durante 12 anos aqui, nós aumentamos o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e nós aumentamos os trabalhadores das categorias da sociedade, todas as categorias organizadas tiveram durante 12 anos aumento real acima da inflação. A contradição é que no Brasil, enquanto no mundo inteiro os mais ricos ganharam mais dinheiro, aqui no Brasil, apesar dos ricos terem ganho dinheiro, nós fomos o único país em que a população mais pobre teve 15% de renda proporcionalmente a mais do que os ricos nesse país. Foi o primeiro momento de subir um degrau, sabe, de ascensão social nesse país. E isso só pode ser feito, Marcelo, se você colocar os pobres no orçamento da União. Sabe, você tem no orçamento da União as Forças Armadas, você tem o Itamaraty, você tem outros ministérios. Onde é que estão os pobres? Muitas vezes os pobres não têm sindicato, muitas vezes os pobres não se organizam, não tem dinheiro para Brasília protestar, mas essa gente são brasileiros. Essa gente precisa estar no orçamento e quem lembra delas não são os sociólogos para fazer livros, são os governantes para fazer os cidadãos. Porque a pessoa comer, tomar café de manhã, almoçar e jantar todo dia, poder comer um macarrãozinho com frango no domingo, não é luxo não, é um direito que está na Bíblia, que está na Constituição e que está nos direitos humanos. E é isso que nós temos que fazer com que as pessoas mais humildes ascendam socialmente nesse país. Sabe? E aí os que são contra nós vão dizer, os aeroportos viraram rodoviária, tem muita gente no aeroporto, não dá para sair mais na rua porque tem pobre comprando carro, tem muito pobre comprando televisão, comprando geladeira, e eu quero é que compre mesmo.
Eu quero é que o povo tenha a sensação de ter o seu carrinho, sua televisão, seu computador, seu celular moderno, que possa ir no restaurante, que possa ir na praia, sabe? É assim que a gente vai construir uma nação rica, uma nação soberana, uma nação feliz, sem ódio, sem preconceito, como a que nós temos hoje. A gente percebe, é muito candente, muito intenso na sua fala isso. A sua fala não é recente. Em 2010, o senhor já colocou, enfim, que essa é a eleição do nós contra eles. Então, é complicado para nós aqui percebermos esse movimento. Tentando projetar um tempo futuro, se tudo acontecer de acordo com o que o senhor pretende, sim ou não, ou o Partido dos Trabalhadores pretende, e se vencerem a eleição, como é que vai ser, e se é interesse do Partido dos Trabalhadores, em reduzir esse nível de entrincheiramento, essa questão de um país dividido, o nós contra eles? Nós percebemos aqui que isso funciona muito bem em tempo de campanha eleitoral, mas não deixa um legado muito negativo depois? O entendimento, por exemplo, a sua fala foi muito criticada na sua passagem agora pelos municípios do Rio Grande do Sul, dizendo, olha, para alguns produtores rurais, eu vou aqui em cima das repercussões da sua passagem. É o maior prazer, talvez, do produtor, primeiro, é pegar o financiamento, e segundo, é não pagar. Essas falas contundentes, passado o período eleitoral, elas confirmam diferenças, elas são baseadas em sublinhar, em enfatizar as diferenças. Se ganharem a eleição, independentemente da candidatura, é interessante governar um país com esse nível de conflagramento, de entrincheiramento? É possível falar em união, em paz social ou não? Isso seria talvez um sonho para quem ainda se permite sonhar, uma ilusão. Raquel, você, eu não sei, há 8 anos atrás, do que você fazia no Brasil, que você, pela fotografia, parece muito nova. Mas você tem que lembrar que quando eu deixei a presidência da República em 2010, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de Rio Expresso. Diferente do presidente hoje, que tem 95%. Eu sou a testemunha viva de que é possível unificar esse país. Eu te digo de coração, Raquel, eu duvido que em algum momento da história do Brasil os empresários foram tão respeitados por qualquer presidente, mais do que foram para mim. Eu duvido que as empresas ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu governo. Eu vou te contar um exemplo. Nesse país, Raquel, um presidente da República nunca teve a coragem de receber reitores, quando muito recebiam um. E eu, durante 8 anos de mandato, eu fiz reuniões com todos os reitores das universidades e com todos os reitores do IFET para discutir educação nesse país. E é importante lembrar que o ódio estabelecido nesse país começou com as marchas e as passeatas de 2013. Ali começou o processo de desencadear o ódio nesse país. Depois da eleição da Dilma com o Aécio foi uma pessoa que plantou vento e está colhendo tempestade. Ele pregou a mentira, ele pregou o ódio. Raquel, você pergunta para o teu pai se você é muito nova, que você vai perceber que eu perdi 89, eu perdi 94, eu perdi 98. Nunca foi estimulado o ódio nesse país. Eu me preparei para ganhar. Eu ganhei as eleições, muita gente queria que eu fosse investigar o governo de Fernando Henrique Cardoso, e eu disse, eu não fui eleito para investigar o Fernando Henrique Cardoso, eu fui eleito para governar o Brasil, e o mandato é muito curto, e eu quero acabar com a fome, que foi o resultado da minha com o terrorismo. Eu falei, Bush, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu não conheço Saddam Hussein, eu nunca fui no Iraque. O Iraque fica a mais de 14 mil quilômetros do Brasil. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a fome no Brasil, e eu vou acabar com a fome. Eu vou acabar com a fome. Todo brasileiro vai ter direito de tomar café, almoçar e jantar. E não teve ódio nesse país. Não teve ódio. Esse país foi a coisa mais tranquila do mundo. Esse país, sabe, foi um país em que, quando a ONU fez a pesquisa em 2009, esse país era o país mais alegre do mundo e o país mais otimista do mundo. Os pobres puderam entrar em shopping, os pobres puderam viajar de avião, puderam entrar na universidade. Era uma coisa maravilhosa, um país efetivamente de todos.
Então eu quero ganhar para unificar o país. Sempre haverá nós e eles. Da minha parte, sempre haverá dele para nós. O Grêmio disputou com o Internacional ontem, nós tínhamos nós e eles. Era o Grêmio de um lado e o Internacional do outro. Na política é assim. Na política nós temos a direita, que muitas vezes se comporta como se fosse fascista, e temos a esquerda. Tá? E você sabe que eu nunca tive orgulho de ficar com carimbo na testa do que eu era. Eu sou um cidadão brasileiro, sabe, que vivi 27 anos dentro do chão da fábrica, aprendi a conviver com o trabalhador brasileiro, perdi 4 eleições, porque uma foi para governador, e aprendi que quando eu chegasse no governo, eu tinha que fazer um bom governo. E fiz o melhor governo que o presidente já fez na história desse país. É por isso que até hoje, qualquer pesquisa de opinião pública que se faça e pergunte qual foi o melhor presidente do Brasil, você vai ter o Lula com mais de 50% e vai ter o segundo com 8%. Então isso é trabalho. Eu duvido que tenha um empresário que diga que o Lula alguma vez ofendeu o empresário. Agora, o que eu não posso, Raquel, é ir para o Rio Grande do Sul, dentro do meu país, e alguns usineiros resolverem colocar a carreta para dizer que o Lula não ia entrar em São Borges, que o Lula não ia entrar em Bagé. Ora, que absurdo é esse? Que século XXI é esse? Em que um cidadão se dá o luxo de dizer que 2 ex-presidentes da República não podem entrar numa cidade. Então você percebe que o radicalismo não é da nossa parte tem uma reação. Agora eu fui governo 8 anos, e as pessoas sabem como é que eu me comporto. Sabe, desde o trabalhador, desde o catador de material reciclável, até o morador de rua. Você não se esqueça, Raquel, que durante 8 anos da minha presidência, todo dia 23 de dezembro, eu tomava café da manhã com os moradores de rua no centro de São Paulo, para mostrar ao povo que eles eram brasileiros, eram cidadãos brasileiros que tinham direito e que mereciam o respeito do presidente da República. Então não digam que eu represento o ódio, porque se tem uma pessoa que representa a paz nesse país, sou eu. 2 perguntas para o senhor aqui sobre a questão da eleição. Quem o senhor entende como o maior adversário do PT no pleito eleitoral deste ano? Para o senhor é Jair Bolsonaro? É o PSDB com Geraldo Alckmin? É um outsider que talvez apareça aí no cenário? E até mesmo o presidente Michel Temer ensaia aí a possibilidade de ser candidato à presidência da República também. Como é que o senhor avalia esses movimentos e esses nomes, e quem o senhor considera o maior adversário do PT? E completando aqui, que o nosso tempo já está terminando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da eleição de Santa Catarina. Tem aí o deputado Décio Lima até aparecendo aí já nos 2 dígitos nas pesquisas, ou seja, o PT a princípio deve ter candidato ao governo do estado também. E como que o partido vai se organizar em Santa Catarina? O senhor tem conversado bastante com ele, que eu sei que o Décio Lima é bastante próximo do senhor. Ô Marcelo, você quer a verdade sobre quem é meu principal adversário? Quer ouvir a verdade? Com certeza. Na verdade é o seguinte, são os grandes meios de comunicação desse país, liderado pela Globo. A Globo até se ensinou a encontrar um candidato dela, quem sabe o Luciano Huck, quem sabe outro. Ou seja, a Globo está procurando qualquer coisa, se for necessário, ela vai importar um candidato para tentar evitar que o Lula seja candidato. A única coisa que eu posso te dizer é que se eu for candidato, a chance de eu ganhar as eleições é muito grande, e se continuarem fazendo as besteiras que estão fazendo, me perseguindo, eles sabem que eu posso ganhar, inclusive, no primeiro turno. Eu ainda não sou candidato, agora eu estou querendo ser candidato de verdade, Marcelo. E eu fico muito feliz, sabe, de saber que o meu querido companheiro Décio, sabe, está crescendo nas pesquisas de opinião pública em Santa Catarina. O Décio é um deputado extraordinário. Além de ser deputado extraordinário, o Décio é uma figura humana fantástica. O povo de Blumenau sabe que ninguém nunca conseguiu fazer uma administração na qualidade que o Décio fez quando foi prefeito de Blumenau. Então, se o Décio quiser ser o candidato do PT e ele for candidato, eu acho que ele pode ganhar as eleições, porque ele é uma novidade, ele é um cara altamente preparado, uma figura humana de valor incomensurável.
eu fico muito feliz. Sabe? É importante saber que eu vou a Florianópolis, eu vou a Chapecó, eu vou a Nova Erechim, eu vou a São Miguel do Oeste, falar com o povo de Santa Catarina e em Chapecó prestar minha solidariedade ao chapecoense, porque eu acho que o que aconteceu com o chapecoense é uma coisa que não dá para a gente aceitar como uma coisa normal. A irresponsabilidade do dono de uma empresa de avião, ou seja, a ganância do lucro faz com que o cidadão seja irresponsável, quem sabe de colocar menos combustível, quem sabe de não medir adequadamente o tempo de voo do avião. Então é por isso que eu vou. Mas eu quero te dizer, Raquel e Marcelo, que eu sou um homem que tem a voz rouca, assim, parece uma taquara rachada, mas eu estou mais para a linha paz e amor do que para qualquer outra coisa. Agora eu estou indignado, sou um cidadão indignado porque eu vim invadir a casa dos meus filhos. Eu tenho certeza que eles apressaram o AVC da minha mulher e eu estou tranquilo, porque o que eu quero é provar a verdade. Eu tenho 72 anos de idade, eu quero viver muito para que essa gente peça desculpa pela barbaridade que estão fazendo comigo. Se querem ganhar, se não querem que eu seja candidato, é simples. Escolha um candidato, lance candidato, façam campanha e ganhe as eleições. E se ganhar as eleições, eu vou acatar o resultado e vou ficar em casa quietinho. Agora, não tentem evitar que eu seja presidente com mentiras. Não tentem. A gente vai recebendo aqui, desculpa me interromper, mas a informação de que temos ainda tempo para uma pergunta, né? Enfim, em função do tempo que foi estabelecido, a gente vai se ater muito a esse tempo. Eu fico pensando e colocando em perspectiva, porque o brasileiro, ele foi do céu ao inferno num período muito curto. Então, os seus números, o seu desempenho foi um desempenho interessante, fundamentalmente à frente da economia, mas depois, sob domínio ou sob governo do próprio Partido dos Trabalhadores, nós tivemos, por exemplo, voltando um pouco no tempo, em números, né, uma queda significativa, uma retração muito intensa na economia. Na série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que começou em 96, nós tivemos em 2015 a maior queda do PIB. Então o PIB despencou. Ouvindo a sua fala, e claro que nisso é uma fala invada de intenção de ser o novo, mais uma vez, não novo, desculpe, mas mais uma vez presidente da República, como é que se faz essa percepção de tempo? Sob o governo Lula os números eram bons, a sua aprovação na saída do governo foi ótima, mas aí teve o período Dilma. E no período Dilma, a gente foi, em função, e isso é que eu quero compreender, em função do que nós fomos despencando e fomos começando a nos encolher, a gente aqui na rádio fazendo comentários dizendo, olha, PIB negativo, como é que se explica um crescimento negativo? O que eu quero chegar com essa contextualização é o seguinte, se fala muito no efeito do recall, só dizendo o seu nome já existe toda uma expectativa positiva e aí vem o seu protagonismo nas pesquisas. Mas na prática, como é que se retoma o crescimento de um país? É só dizer, apresentar um currículo que a situação se resolve ou deixando um pouco de lado esse discurso tão conflagrado? Qual seria a aposta do Partido dos Trabalhadores para o futuro, para o Brasil reencontrar o caminho do crescimento? Raquel, vamos voltar um pouquinho ao passado recente. Quando eu tomei posse em 2003, as manchetes de jornais era que eu não tinha como governar o Brasil, porque o Brasil estava quebrado. Todo ano o Malan ia para Nova York arrumar dinheiro para fazer o fechamento de caixa. O Brasil devia 30 bilhões de dólares ao FMI e o Brasil não tinha dinheiro para financiar as suas importações. Então, todo mundo, eu até brincava com os meus economistas que diziam que o Brasil estava quebrado, e eu falava, se o Brasil está quebrado, por que vocês querem que eu seja presidente? Eu assumi a presidência da República, o Brasil tinha inflação de 12%, desemprego estava perto, sabe, de 11%, e o Brasil estava numa pendura devendo ao FMI. O que nós fizemos? Eu fiz um ajuste fiscal, talvez o mais duro ajuste fiscal que alguém já fez, troquei um pouco da gordura política que eu tinha para fazer com que houvesse um ajuste, e é importante lembrar que em 2004 a economia já cresceu 5,8%. Depois veio a crise do mensalão, o PIB caiu e nós resolvemos fazer mais política social. E nós conseguimos, em 2005,
pagar o que devíamos ao FMI. Nós chegamos a 100 bilhões de dólares de exportação, que era um feito extraordinário. E aí nós passamos a combinar, sabe, aumento de exportação com aumento do mercado interno, aumento do salário mínimo sem causar inflação, aumento do salário sem causar inflação, incluindo os pobres com políticas sociais, várias políticas sociais, que vai do Luz para Toda, ao PAA, ao Pronaf. Tá? Esse foi o nosso milagre. Olha o que aconteceu com a Dilma. Vamos ver, a Dilma, quando ganhou as eleições, em 2011 o PIB cresceu 3,9%. Em 2002 o PIB cresceu 2,9% ou 2,8%. Em 2013 começou as manifestações e começou a se criar um clima de ódio vai gerando um clima de desconfiança. O que a nossa companheira Dilma fez? A nossa companheira Dilma, ela disponibilizou nesse país de desoneração 528 bilhões de reais de 2011 a 2014, que nenhum empresário nunca veio a público agradecer. Nunca veio a público agradecer. Porque empresário é assim. Empresário vai no governo, pega 1 bilhão emprestado, quando sai que a empresa pergunta, e aí, está satisfeito? Não, não foi tudo que eu queria. Aí vai um trabalhador, pega 10 reais do Bolsa Família, ele agradece pro resto da vida. É isso que eu não me conformo. Então o que aconteceu com a Dilma é que em 2015, quando ela tentou fazer um ajuste, que o Fernando Henrique Cardoso fez em 99, porque você sabe que em 99 o Brasil quebrou 2 vezes, e o Fernando Henrique Cardoso mandou um ajuste para o Congresso Nacional, e quem era o presidente da Câmara era o Temer, que queria aprovar as coisas do Fernando Henrique Cardoso. Quem era o presidente da Câmara em 2015 para Dilma? Era o Eduardo Cunha, que tudo que a Dilma mandava, ele não queria aprovar. Aí é uma das razões da crise. A Dilma mandou muitas reformas para o Congresso e não foi aprovada nenhuma, porque o Eduardo Cunha não queria votar. Essa é uma diferença básica. O Fernando Henrique Cardoso, na crise de 99, tinha o Temer querendo aprovar e a Dilma tinha o Eduardo Cunha não querendo aprovar. Tá? Além do que, houve equívocos nossos e houve um aumento da crise. Raquel, só a quebra do Lehman Brothers já consumiu mais de 14 trilhões de dólares e a crise não foi resolvida. 14 trilhões de dólares. Imagina se esse dinheiro fosse aplicado para o desenvolvimento dos países pobres. Ou seja, teve-se a preocupação de gastar 14 trilhões de dólares para resolver o problema dos bancos e não teve-se a mesma preocupação para distribuir casa com a crise do subprime. Então, querida, a gente pode fazer o Brasil voltar a crescer. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave que é simples. É o pobre voltar a participar do orçamento e o Estado tem que ser o indutor da economia. E para isso você tem que ter um presidente que tenha credibilidade. Você sabe que na sua casa, se o seu pai tiver credibilidade da família, o que ele falar, vocês cumprem. Agora, se ele não tiver credibilidade, o que ele falar, vocês podem até balançar a cabeça concordando, mas não farão nada do que ele disser. O governo é a mesma coisa. Um governo ele tem que ter muita credibilidade. E quando ele falar, as pessoas precisam acreditar. Você está lembrada que dia 22 de dezembro de 2008, eu fui para a televisão pedir para o povo consumir? Você sabe por que eu fui? Porque tinha manchete no mundo inteiro que o povo não estava consumindo porque não queria fazer dívida com medo de perder o emprego. Eu fui na televisão num pronunciamento de 8 minutos para dizer, olha, é verdade que tem uma crise, é verdade que tem desemprego, mas se você não comprar, a chance do desemprego aumentar é muito grande. Então você vai comprar com muita responsabilidade, não faça dívida que você não pode pagar, mas compre, porque é o único jeito de manter a economia ativa. Sabe o milagre? O milagre é que a classe D e E consumiram mais do que a classe A e B. Luiz Inácio Lula.